Bom, pessoal, dando continuidade aí, né, sobre o conteúdo de funções em PHP, né, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, né, eu comentei lá no início da primeira videoaula, né, sobre a importância de se utilizar funções, né. Então, uma das principais vantagens aí, né, referente à importância também, né, do uso de funções em PHP, né, é evitar a duplicidade de código, né, mas de que forma as funções elas vão evitar a duplicação de código, né, no PHP, né, isso em qualquer linguagem, na verdade, né, as funções elas servem basicamente para evitar essa duplicidade de código, né. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou apagar esse exemplo aqui, tá? Vou apagar esse exemplo, vou fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né? Deixa eu só pegar essa primeira parte aqui para facilitar aqui para mim. Eu tenho aqui, ó, vamos imaginar, né, um cenário aí, um contexto de um produto, né, um suposto produto, né, que o preço dele, vamos supor que seja R$100, né? E aí, o que acontece? Eu tenho, né, um desconto para esse produto, né? Então, faço um desconto que é o preço, né? E dou um desconto aí de 10%, né? Que é 0,10, que é 10 dividido por 100 dá 0,10, certo? Então, faço o preço vezes 0,10, né? E aí o preço final, né, o final seria o que? O preço menos o desconto, né? Aí eu tenho o preço final do meu produto. Ok. Agora vamos supor, pessoal, que eu tenho aí que fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenha aqui um outro produto, né? Um outro produto, eu faço aqui um preço, mesma coisa, da mesma forma, custa 200, né? E aí, aqui eu estou reutilizando a variável preço, né? Então tá. Aí eu vou lá, faço o desconto, né? O preço final, né? E faço o eco, tá? Então vamos lá. De novo, vamos supor que eu criei aí, vamos criar 5 produtos, vai, né? Vou criar aqui 5 produtos aqui, ó. Né? Então cada produto tem um preço diferente. 300, né? Outra aqui 400, né? E outra aqui 500. Então, ó, repare nesse contexto, de uma forma bem crítica aqui, né? Vocês podem perceber aqui o seguinte, né? Eu criei uma variável preço, né? Coloquei aqui o valor de R$100, dei o desconto de 10% e exibi o valor final, né? Então, repare que vamos supor que eu tenho 5 produtos aí, né? Então, para cada produto, né, eu vou sempre estar calculando o valor de desconto de 10%, né, e calculando aí o preço final, né, com base no valor de 10%, né? Então eu tenho 5 produtos, né, e repare, eu estou fazendo sempre as mesmas operações, tá certo? O que acontece aqui, pessoal? Isso aqui é uma péssima prática de programação. O ideal aqui é eu fazer o seguinte, né? Repare que eu estou duplicando o código do desconto e do valor final, né? E exibindo também a mensagem, então, de forma duplicada aí, né? Ó, eu criei aqui praticamente quase 30 linhas de código, né? E repetindo o código, né? Então, qual que seria o ideal aqui nesse contexto, né? Eu criar uma function, tá? Qual que seria o nome ideal, né? Aí vocês podem escolher, né? Calcular desconto, por exemplo, né? Aonde eu passo um preço, né? E aí eu calculo aqui o desconto, né? E retorno o valor final, tá? Porque vejam só, né? Qual que é a questão principal antes de pensar aqui na função, né? Amanhã ou depois, se eu precisar, né, alterar o desconto, né, reparem, às vezes quero de 10% colocar 15%, né, então tem que sair alterando aqui, ó, 15 para cada produto, ó, 15, 15, né, tem que ir alterando, olha só, olha que coisa, hein, tem que sair alterando em todo o meu código,
né, de 10 para 15%. Quero, ao invés de dar 10% de desconto, né, vamos supor que é Natal, uma data especial, quero dar um valor maior de desconto. Então tem que sair alterando cada uma das linhas, tá certo? Para 15%, né? Agora aqui, ó, reparem, né? Se eu tenho uma função, eu altero apenas o que? Em um único local. E eu vou explicar como que isso vai funcionar, né? Ó, repare que como eu tenho aqui agora, né, eu posso fazer o seguinte, eu posso chegar aqui, ao invés de ficar duplicando o código, eu simplesmente chamo o valor final para calcular o desconto, passando o preço de R$100, né? E faço isso toda vez que eu precisar chamar a minha função, eu vou chamar aqui passando o novo preço, tá certo? Da mesma forma que vou calcular o desconto e dou o preço final aí, opa, né, ó, então faço a mesma coisa para cá e aqui também, tá certo, ó, então consegui calcular aí, né, o desconto passando sempre o novo preço. E amanhã ou depois, se eu precisar agora alterar o cálculo aqui do desconto, basta eu alterar apenas a função, não preciso sair alterando em cada trecho de código dos meus produtos, tá certo? Então eu vou colocar aqui 15, ó, e já alterou para todos, tá certo? 15% de desconto, né? Então deu 15% de desconto, tá bom? Para todos os produtos. E aí, ó, se eu precisar executar aqui para poder mostrar para vocês, eu vou ter aqui, ó, localhost, né? Aula 6 aqui, função .php, ó. Então, ó, 15% de 100 dá 15, né? Então 100 menos 15, 85, né? Da mesma forma para 200, né? Eu tenho 30, né? Então eu vou calculando aí o preço, o desconto para cada um dos meus produtos, né? Então aqui, ó, o preço final, produto 1, 2, 3, 4, 5, perfeito? Então aqui eu mostrei para vocês, pessoal, uma forma aí, né, simples, né, de mostrar como que a função ela evita essa duplicação de código desnecessária, tá certo? Bom, voltando aqui agora nos slides, né, deixa eu voltar aqui, eu expliquei essa questão, né, de alteração, né, então o problema de não utilizar funções, né, conforme nós vimos aí, é código duplicado. Você vai ficar repetindo muitas vezes ali, todas as vezes que você precisar de um código semelhante, vai duplicar o código, né? Então, o código que é incomum, que é repetido, a gente pega esse código e coloca ele dentro de uma função, né? Código duplicado, né? Então, a função, né? O problema de não utilizar a função é isso, ter código duplicado, difícil de alterar, né? Se mudar a regra, né, igual eu comentei do desconto, né, de 10 para 15, né, o cálculo do desconto, né, por exemplo, você tem aí maior chance de erro, né, às vezes pode esquecer até mesmo de alterar um determinado produto ali, né, de alterar o desconto de um determinado produto, perfeito? Então, usando função, a gente coloca ali calcular o preço, né. Eu fiz aqui de uma outra forma no slide, mas, né, vocês podem até refazer esses exemplos aqui, né, com igual eu fiz no VS Code, ou até mesmo igual está aqui no slide, tá certo? É uma outra forma que eu já faço um return, né, do preço menos o desconto, já calculando o desconto, né? Bom, pessoal, usando função então, né, a gente pode calcular aí o preço final de 100, 200 e 300 já chamando a função, né? Posso chamar a função também dentro de um eco, né, igual está aqui no exemplo, tá bom? Então, compare a quantidade de linhas sem função e com função, né? Então, assim, deu uma reduzida aí, né, porque eu enxuguei aí o código duplicado, né? Bom, usando função a gente consegue também criar a lógica uma única vez, e sempre que eu precisar utilizar aquela lógica, basta eu realizar a chamada da função, tá certo? Então, e usando função a gente consegue reutilizar o código, né, com valores diferentes, e se precisar mudar a regra,
né, altera apenas o que? A função. Não preciso sair alterando códigos, né, ao longo do meu arquivo, do meu programa, tá certo? Bom, pessoal, existe também uma tipagem, né, apesar de que eu comentei com vocês que PHP é uma linguagem de programação, né, de tipagem dinâmica, né, ou seja, que eu não preciso informar os tipos, né, das minhas variáveis, né, mas existe aí no PHP 7, né, as versões posteriores à versão 7 do PHP, né, a gente pode definir tipos num parâmetro, né, e também do retorno, perfeito? Então aqui eu tenho um exemplo claro, né, de soma, né, com inteiro A, inteiro B, né. Então aqui eu só aceito inteiros, né, A e B, e retorno aqui depois dos dois pontos, pessoal, informando que é o tipo do retorno, né. Então quando eu faço return A mais B, ele vai retornar a soma de um inteiro com outro inteiro, que vai ser também um valor inteiro, perfeito? E aí, mas uma questão pode surgir aí, né, uma dúvida para quando vocês estiverem estudando aí, né? E se eu somar dois valores decimais, né, dois floats, né, mandar somar 2.5 com 3.7, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente ignorar as casas decimais e eu vou perder a precisão, né? E o resultado final vai ser de 2.5 com 3.7, vai ser 5, tá certo? Ele ignora as casas decimais dos dois valores, né, e me retorna apenas um valor inteiro, né. Então, se caso eu precisar somar um valor inteiro e ainda assim um valor decimal, né, basta fazer esse seguinte ajuste aqui, né, ó, criar uma function soma, né, aonde eu tenho aí, posso passar um inteiro ou um float, um valor decimal, né. Então eu passo um valor A aqui que pode ser um inteiro ou um float, da mesma forma um outro parâmetro, um inteiro ou um float, e o retorno também pode ser um inteiro ou float, dependendo dos valores que eu passar, né, para essa minha função soma, perfeito? Então, essa é a leitura aí, né, dessa barra aqui para indicar se é um valor inteiro ou um valor decimal, né, um valor inteiro ou um valor decimal, e eu posso inclusive somar um inteiro com um valor decimal, tá certo? E retornar um inteiro ou um valor float. Então, esses dois pontos aqui da sintaxe é para dizer o tipo do retorno, tá certo? Então, agora se eu somar 2.5 com 3.7, né, ele vai me retornar aí o resultado exato, tá certo? Então, pessoal, essa tipagem em funções aí, né, a gente pode trabalhar aí basicamente com tipos comuns, que é inteiro, float, string e booleano, né? Mas não somente esses tipos, né? Existem outros tipos também que o PHP permite que você trabalhe com outros tipos, né, além desses 4 aqui, tá certo? A vantagem é que você tem um maior controle, uma maior segurança, né, e isso impede também de cometer erros aí, tá certo? E, consequentemente eu vou ter menos erros, tá certo? Bom, e funções variádicas, né, permite aí que eu receba, né, vários argumentos por parâmetro, né? Então eu posso criar aí uma função soma, aonde esses 3 pontinhos significa aqui que eu tenho vários argumentos, né? Argumentos aqui entenda como parâmetros, tá, pessoal? Eu vou ter vários argumentos aí, vários parâmetros, né? Então, se eu passar um valor, desculpa, se eu passar dois valores, né, ele vai somar dois valores, né? Se eu passar 3, ele soma 3. Se eu passar 4, ele soma 4. Se eu passar 5, ele soma 5 e assim por diante, tá certo? Então, é um parâmetro que é variável, né? E, além disso, ele vai transformar esses números aqui num array, num vetor, tá bom? Então, a variática significa que é quantidade variável de parâmetros, né? Então, se eu fizer soma passando 4 valores, ele vai simplesmente somar esses valores e vai me retornar o valor 10, né? Então, a explicação é que números vai se transformar, né, vai receber aí vários valores, transformar em um array, perfeito? Então, eu vou encerrar por aqui, pessoal, né, e a gente continua então na nossa próxima videoaula. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.